Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Pausa Técnica, aqui do canal, e desta rúbrica aqui agora de falar das análises da off-season e da previsão da época das 30 equipas da NBA. Exatamente, fizemos a rúbrica em junho das previsões das 30 equipas, embora não fizemos os Pelicans, mas pronto, fizemos praticamente, só falta uma, só falta esses Pelicans. Que pena, hein? Não conseguimos. E também lá está, foi no último dia e tal, nos últimos dias, e depois já não deu. E pouco depois, no dia 30, sabes como é que é? Tipo, arranca logo a friagem, assim, pá, já não dava. Exato. Mas pronto, vamos falar então desta vez aqui dos Sacramento Kings, a equipa. Qual a maior surpresa? Até posso ser isso, maior surpresa na época passada. E comigo está, lá está em companhia, a pessoa que esteve comigo também em junho para falar aqui dos Sacramento Kings, aqui dos poucos adeptos aqui em Portugal dos Sacramento Kings, exatamente. Aqui o Rodrigo da Brunho. Tudo bem, Rodrigo? Então, Círio, tudo bem? Bora lá falar dos Kings mais uma vez. Ah, E é isso, acho que não tem muitas novidades nesse momento. Mas os Kings acabaram por seguir o curso aí, o curso normal, não é? Não, decidiram não fazer grandes mudanças. O GM Monte McNair resolveu pagar para ver e seguir com o que já estava, com o que deu certo. Então vamos ver como é que vai ser essa nova época. Exatamente. E vamos começar, lá está, pelo primeiro tópico. Lá está, para quem não sabe, nós temos 4 ou 5 tópicos É e vamos isso. começar com o primeiro, que é a análise off-season. E vou começar logo com, se calhar, a melhor notícia que os Sacramento Kings podiam ter, lá está, nesta época, que é aqui a renovação do Sabonis. Ou seja, era uma renovação que, não te lembras, Rodrigo, que podia, nós até comentámos isso, lá está, no tal episódio de previsão da off-season, podia ser Uhum. complicado, não é? Ele não renovar para já, e isso podia ser uma questão, lá está para o ano, lá está na off-season de 2024, mas os Sim. Sacramento Kings resolveram, ok, vamos aqui chegar a ver um acordo com o jogador e vamos dar este contrato de 217 milhões por 5 anos, ou Uhum. seja, lá está, é uma, uma valente massa, só que há uma questão, desses 217 milhões, 10 lá está, são tipo incentivos, ou seja, são 200 e mais ou menos 206 ou 207, 206, exatamente. 206 que são garantidos, ou seja, porque o resto são Uhum. praticamente 10,5 são incentivos, digamos assim, é repartidos 2,6 milhões por cada ano, mas atenção, não é esta época, é nos anos seguintes, e ainda pegaram lá está, no restante do valor, ou seja, nesta época que ainda tinha um ano de contrato, Sabonis, e tinha um Uhum. valor base de 19,5, e eles meteram, ou seja, injetaram ali dinheiro 4,6 milhões de dólares. Ou seja, os Kings fizeram um bocado como nós comentámos no episódio dos Utah Jazz, que fizeram ao Clarkson, o Jordan Clarkson, ou seja, Uhum. meteram um bocado mais dinheiro, também como foi o Miles Turner, por acaso, esta época passada, nos Indiana Pacers, meteram mais dinheiro na época que ele estava a entrar o seu contrato, para, lá está, segurar, digamos assim, o jogador. Ou seja, o Sabonis, já nesta primeira época da NBA, já vai receber, lá está, atenção, vai receber 28, mas pode subir para 30,6, porque tem ali também, Pode chegar a também 30, exato. é, porque ele tem a questão também, tem aqui uns incentivos, que é a questão do All-Star e All-NBA também. Uh, Exatamente. por isso, ó Rodrigo, pá, estás totalmente de acordo comigo, não é? Isto foi Melhor quem comenta. a melhor notícia, não é? Desta off-season dos Melhor, Kings. sim. Porque nós até comentamos que se o Sabonis esperasse mais uma temporada, ele ia para a agência livre e poderia receber mais. Eu fiz as contas aqui há um tempo atrás. O contrato máximo que ele poderia receber daria mais ou menos aí uns 7 ou 8 milhões a mais ao ano. Como são 5 anos, 7 vezes 5, aí 35 milhões a mais que ele poderia receber. Aí ele optou por dar esse pay cut aí no salário dele e dar aquela ajuda para os 15, que eu até comentei, o Sabonis só renova agora se ele realmente quiser dar uma ajuda. Enfim, com esse dinheiro o Kings poderia, enfim, adquirir mais alguns jogadores, algumas peças importantes. Então aí um contrato que começa em 28 milhões esse ano, depois dá um salto aí para cima de 40 milhões. 42 milhões, né, a partir da próxima temporada, 39 milhões a partir de 2024 e 25. Então, para um jogador que, enfim, o GM dos Kings, o Monte McNair, fez aquele all-in, despachou o Haliburton pelos Sabonis, é o preço que ele tem que pagar. Eu acho que é um preço justo pelo que o Sabonis apresentou.
muitas pessoas têm aí um pé atrás por conta do desempenho dele na pós-temporada, né? Uhum. Mas assim, é um jogador que jogou com uma fratura no dedo durante, sei lá, 60% ou 70% da época e os playoffs. Uhum. Então, assim, eu acho que o Sabonis, a tendência é ele ainda jogar melhor do que o que ele jogou nessa época. Então, e ainda mais um ano no sistema do Mike Brown, sistema ofensivo principalmente, foi muito interessante. Então é um valor alto, mas eu acho que ficou para os Kings ficou muito bem esse valor. Eu acho que não tem muito o que reclamar. É, Ainda garantiu o jogador por 5 anos de forma antecipada, então nada a apontar. exatamente, exatamente. Lá está. É melhor segurar o jogador, mesmo que seja por estes valores, do que sair a zero. Ou seja, na próxima free agency, Exato. sair para uma equipa que lá está, que esteja a guardar cap space, digamos assim, Uhum. e atacar. Sabonis que, atenção, a malta às vezes perguntou assim, não sei que se isto era lá está para evitar o Supermax. O Sabonis não está elegível para o Supermax, porque ele Uhum. lá está na sua rookie, durante a sua rookie extension, digamos assim, o anterior contrato, como ele Ele foi foi trocado, trocado, né? como ele foi Uhum. trocado, ele perde essa, lá está, essa, já não está elegível a isso. Muito bem, vamos passar então para aqui para um caso também, que aliás foi logo, acho que foi logo o primeiro, não foi? Renovação, salvo erro, já posso estar a falhar a cronologia, mas acho que foi a primeira. Foi, porque assim, tem muita especulação do Caio Kuzma, e agora, acho que foi principalmente do Caio Kuzma, que o Kings E, diziam que tinha muito interesse, né? e falava-se do Draymond Green ali, na mesma fase, quando foi, lembras-te da troca no Exato, draft do Richard Holmes e o pessoal, aí se calhar ali o exatamente. Os Draymond Kings Green. abriram cap, se bobear vem uma surpresa, se calhar vem uma surpresa, mas eu vou te dizer que se eu pudesse escolher uma dessas três opções, eu escolheria o Draymond Green, que eu acho que ele, apesar da confusão dos playoffs e daquele pisão no peito que ele deu no Sabonis, eu acho que seria o jogador que traria o maior benefício para os Kings, né? Isso Uhum. pensando, claro, no agora, né? Não para o futuro. Sim, Mas mas já que não veio o Draymond Green, entre o Barnes e o Kuzma daria mais opções ofensivas, mas defensivamente, que é a maior lacuna, também não sei até que ponto ele conseguiria é, ajudar tanto. Nem sei se ele e, teria esse interesse todo também, né? e não só. O Draymond Green, pronto, acho que era um caso acho que estava resolvido nos Warriors e era muito difícil. Acho que já estava Exato, tipo ele não, a acordado. única coisa que ele usaria os Kings era como leverage mesmo para ganhar mais. Acho que ele não teria interesse nenhum de sair dos Warriors. Então, Exato, exato. E depois o Kuzma, depois vimos o contrato que ele recebeu ali nos Wizards, ou seja, 100 milhões, uhum. digamos assim. É verdade que tem ali 12 são bónus, mas mesmo assim 20 e é, poucos por temporada é um valor é 22, razoável. é 22 milhões e meio sem os bónus, porque depois com os Uhum. bónus são 3 milhões, ou seja, praticamente na casa dos Exato. 25. Ou seja, se calhar os Kings foi, não, vamos manter aqui o Harrison Barnes Uhum. por este contrato aqui. É verdade que é crescente, eu até pensava assim que eles podiam usar, ou seja, ao contrário, a, ser, Uhum. a descer, basicamente começar a 19, 18, 17, mas não, foi ao contrário, e vai receber esta época 17, depois vai passar para 18, para 19. Mas pronto, ou seja, eles foram aqui também por vias de dinheiro e também por continuidade, não é, ao Rodrigo? Aqui o É Barnes. isso. Eu até comentei contigo que o Barnes era um jogador que eu deixaria sair, que eu não. Enfim, principalmente por conta do desempenho dele em playoffs, que não é só nos Kings. Historicamente, ele tem desempenhos assim muito abaixo da crítica, né, nos playoffs. Um jogador que já, enfim, passou dos 30 anos, está um pouquinho fora da timeline do Fox e do Sabonis, mas ao mesmo tempo, os extremos na NBA são muito escassos, então entre você garantir o Barnes aí mais um tempo, mais 3 anos, que acho que é o limite dele, né? Vai até os 34, ainda vai estar num nível de basquetebol aceitável. E não deu assim. E não pagou a mais do que deveria em ninguém, como por exemplo poderia ter feito com o Kuzma. Então foi uma abordagem nesse caso menos agressiva, mas que lá na frente pode se pagar. Enfim, não sou fã do Harrison Barnes. Não, o jogo dele ele é um jogador, é aquele jogador que ele não se destaca em nada e também não vai mal em. É um jogador muito regular, assim, um jogador bem mediano. Uhum. Mas para compor o plantel, acho que é válido, ainda mais por esse contrato que foi depois com esse salto no cap space, acho que o salário dele acabou que ficou
ficou justo. A média anual é 18 milhões. Mas é isso, eu acho que é um jogador que não vai elevar os Kings de patamar. Quem vai elevar é um tema que eu vou dizer em breve aqui contigo. Muito bem. Depois eu tenho aqui outras renovações, mas eu vou deixar isto mais para a frente, digamos assim, que é o Lyles, que renovou 16 milhões por 2 anos, e o Alex Len, que foi por ordenado mínimo, e também tivemos outros, que lá está, porque é os postos. E tocando também na questão do Nemias, vou deixar estes dois jogadores assim de parte. Eu queria falar contigo esta troca, o Chris Duarte, que foi também, acho que foi antes da Free Agency, salvo erro, e aliás, acho que foi antes, foi na Free Foi. Agency. Foi antes, acho Exato, eu. foi um pouco antes que acho que o Woj divulgou a informação, mas acabou que essa troca só foi oficializada aí já foi um bom tempo depois, aí já foi durante a Free Agency, já foi, sei lá por uma semana Sim, 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 depois ou sim. até um pouco mais. Foi a dia 29, mais ou menos, falada e depois é que foi oficializada mais tarde. Aqui o Chris Duarte, basicamente, foi, pronto, os Pacers, pronto, depois até por questões pronto, da equipa que eles assim, pá, este jogador não tem assim muito espaço, digamos assim, depois vimos com a vida Exato. então do Bruce Brown, então é que ele não ia ter espaço. Os Kings aproveitaram e pronto, ok, vamos buscá-lo por duas second round picks. Gostaste desta troca, Rodrigo? Lá está, é um jogador, pronto, não vou dizer que é jovem, porque ele até veio tarde aqui para a NBA, tem 26 anos, Pois é, ele mas foi um dos mais velhos a entrar no draft, até quando ele é, foi selecionado foi uma surpresa, né? Acho que foi a 13ª escolha dos Pacers com tipo, 24 anos, salvo erro. exato, ele completou os 4 anos no college, né? Se eu não estou em erro. Sim, sim, sim. Enfim, é mais um atirador. Eu acho que é um pouco mais do mesmo, né? O Kings já está cheio de atiradores e é mais um. As picks são, acho que 2028, 2030, é isso. Uma Uhum. pick de 2028 e uma de 2030, ambas de segunda ronda. Na primeira época, foi um jogador que até me chamou alguma atenção. Ele teve alguns jogos assim naquele estilo microwave mesmo, pegou fogo e fez uns jogos interessantes de 30 pontos, 28. Acho que até ganhou uns elogios do LeBron James, se eu me lembro bem. Mas assim, fora isso, o playmaking dele é bem medíocre. A defesa também nunca impressionou. Ele é um jogador que tem a envergadura muito pequena, né? Ele é praticamente a mesma envergadura da altura dele. Eu não vou dizer nem que eu gosto nem que eu desgosto. É uma daquelas trocas que eu vou esperar para ver. Mas não. Confesso que eu não tenho muita expectativa não com o Chris Duarte. É um jogador interessante para ter no plantel. Eu não sei a minutagem que ele vai ter, 10 minutos, 15 minutos. É, Vai ser para ir a 10ª peça, a 11ª peça do plantel. Então, vai sim, ter que vai fazer ser. muito. Vai ser uma. Eu imagino que seja um role parecido com o Tyrese Davis, que às vezes entrava, jogava 10, 15 minutos, Sim, explodia exato. ali para uma pontuação interessante e é por aí. Olha, era exatamente o que ia dizer. Se calhar lá está. Era ocupar a vaga do Terence Davis, provavelmente. Se ele tiver assim então com a mão quente, não é? Que já aconteceu em alguns jogos em Indiana, se calhar até fica mais tempo. Lá está. Estava planeado jogar só 10 minutos, passa para 15, não é? Passa para 15, E passa para 20, é isso, sim. um bocado por aí. Ou quando a equipa tiver assim com algumas lesões, imagina o Malik Monk esteja lesionado, pronto, vai ele Exato. ocupar o lugar do Malik Monk. Pronto, lá está. É sempre mais uma opção que eles têm. Claro que é um Sim, bocado como tu dizes, depois imagina quando forem para contexto de playoffs, vamos imaginar, aí a rotação encurtando e está toda a gente saudável, não é? E ele vai ele sair, provavelmente, muito provavelmente não joga. não joga. Se jogar é o garbage time, não é? Aqueles último minuto do jogo, quando o jogo Exatamente. já está resolvido. Mas uma Muito bem. coisa interessante é que o plantel tá bem profundo. Eu acho que para além do que já tinha, ainda a gente vai dizer de mais uma peça que agregou aí para essa época que também acho muito interessante. Aqui estás a falar deste? Exatamente isso. Enfim, Bezenkov. o MVP da Euroliga, É. aquela final foi um dos jogos mais. Não sei nem como eu defino aquela vitória do Real Madrid no fim, para quem é adepto do Olympiacos.
Deus do céu, aquilo foi incrível, a vitória do Real, mas Foi, o peso do Real sempre faz aquela diferença, né? foi eu tirar o pão à boca, que o João Olympiacos já estava ali quase com a mão na Com taça a mão na taça, exatamente. e o Lul lá, não, meus amigos, eu estou aqui. Meus meninos não vai ser dessa vez, e foi isso. Exatamente. Enfim, o Vezenkov foi apresentado esses dias, teve a primeira conferência dele de imprensa. Falou das expectativas dele, ele acha que o jogo dele se encaixa muito bem na NBA, e principalmente no sistema do Mike Brown, com aqueles backdoors, ele é um jogador que sempre foi muito bem nisso, os tiros de longa distância. O De'Aaron Fox ontem deu uma longa entrevista para um canal de YouTube lá de Sacramento, diz que está muito empolgado, né, com a chegada do Vezenkov. Ele pensa que é um jogador que vai adicionar muito nessa linha do que eu disse. Backdoors, tiro exterior, também é bom nos ressaltos, que é uma coisa que os Kings sofreram muito nos playoffs. Ele não é bom defensor, isso todos sabem, mas nos ressaltos ele consegue ali, ele é forte, ele consegue ali brigar bem, uma coisa que os Kings sentiam falta. E eu acho que realmente ele vai ser um jogador que vai se adaptar muito. Não vejo assim que ele seja. Ele tem 28 anos, né? Eu acho que o período dele de adaptação vai ser rápido. Talvez ali, sei lá, 10, 15 jogos para entender como que é o sistema. Depois disso, eu acho que o Vezenkov é um jogador que vai agregar muito. A única coisa que eu fico mais curioso é para a minutagem dele. Quando ele assinou, a notícia do hoje era que ele assinou para ter um papel importante. O que seria esse papel importante? 25 minutos, 20 minutos? Não sei. Eu acho que para ele ter um papel importante, quem vai ter a importância reduzida vai ser justamente o Harrison Barnes. Eu acho que talvez o Keegan Murray passe para a posição 3, o Vezenkov na 4 e aí o Harrison Barnes tenha menos minutos. Na época passada, acho que o Barnes teve por volta aí de 28, 29 minutos por jogo na temporada regular. Eu acho que isso pode cair pro Vezenkov assumir um papel maior e principalmente o Keegan Murray. Mas já iremos nesse assunto aí vamos discutir melhor até quando for para debater o 5 titular que mais gostamos e eu também nós tentámos adivinhar na cabeça do Mike Brown o que é que ele pensa. Muito bem, agora vamos voltar à questão dos postos da zona interior, que para além dos jogadores que mostrei, lá está o Lyles e também o Alex Lamb, também os Sacramento Kings foram buscar o Nerlens Noel, o contrato mínimo, lá está, não é garantido, salvo erro. Também foram buscar o Javal McGee, que os Dallas Mavericks dispensaram e fizeram stretch no seu contrato, ou seja, repartiram o restante contrato que ele tinha, que era este, e do próximo época repartiram em 5 anos. Ou seja, só uma coisa, uma curiosidade. O Javal McGee, com 40 anos, ainda vai receber 2 milhões e meio de contrato. Pois Sim. é. Porque ele tem 35 anos e com o stretch que vai estendeu por mais 5 anos, ou seja, com 40 ali na sua forma ainda vai receber 2 milhões e meio. Exato, a reforma dele está garantida já. Grande Mark Cuban, pá, grande Mark Cuban. Mas absurdo. Pronto. Mas como eu estava a dizer, Javal McGee assinou um contrato, não é? Também, pelo Sacramento Kings, também com contrato mínimo veterano. E o nosso Nemias renovou por 2 anos. Só que não são garantidos. Aliás, do contrato atualmente que ele tem, só 250 mil dólares, ou seja, dos 2 milhões, só 250 mil dólares estão garantidos. Depois, está-me a falhar a palavra. Exato, depois só fica garantido, acho eu, é quando começa a NBA, salvo erro. Só fica garantido quando ele realmente integrar na equipa. Acho que é isso. Primeiro, pelo que eu vejo aqui, 500 mil garantidos na noite de abertura da temporada e totalmente garantido se ele atuar até... Ok, se ele ficar o ano todo na equipe. Ok. Teoricamente é isso. Tens razão. Sim, tens razão. Ou seja, 500 mil dólares garantidos no dia do Opening Night da NBA, ou seja, 24 de outubro, mas depois exatamente. só fica totalmente garantido se ele ficar o ano todo. Ou seja, vamos imaginar, ele tem que durar o ano todo. Ou seja, se ele acabar em época, imagina, os Kings, depois da trade deadline, dispensa. O homem não tem direito a receber mais nada.
na trade deadline, Exato. ou seja, no buyout. Pode faltar, sei lá, 2 dias para acabar a época. Se ele for dispensado, pronto. Já É que ele não foi. pode ser dispensado nessa altura, mas enfim. Mas é por Exatamente. aí. E a mesma coisa no ano seguinte. No ano seguinte é contrato, não tem nenhum garantido, só fica garantido 1 milhão no dia 7 de outubro e depois só fica totalmente os 2 milhões garantidos se ficar um ano todo, ou seja, até outubro de 2025. É a mesma coisa. Exatamente. É muito complicado. E depois com esta situação, e depois é que lá está, como está aqui na imagem, com a renovação do Alex Lamb, do Lyles, que é verdade que é 4, mas nós vimos nas playoffs, não foi, Rodrigo? Ele a jogar também ali como suplente do Sabonis. Ou seja, os Kings já têm ali um quinteto, digamos assim, de postos em Jesus, economia. já dá para jogar com quinteto de posse, sim. O Sabonis, Sacramento Postes, mas e sem Namias, atenção, sem Namias, ou seja, sim. Sabonis, Lyles, Alex Len, Noel e Jamal McGee. Rodrigo, Nemias pode ser o sexto homem, tá tranquilo. Rodrigo, mas esta assim, situação toda dos postos aqui dos Sacramento. pois é, me parece um pouco demais também. O que eu imagino, o training camp vai ser ali o processo de seleção para ver quem vai ser o reserva dos Sabonis. Porque esses contratos não são os contratos até me fugiu o nome agora. Os contratos do Alex Noel, Len, do Noel e do Javel McGee não são garantidos, então e nem o do Nemias, obviamente. Então eu diria que dos 3 aí vai sobrar um. Porque assim, o Trey Lyles renovou aí 2 anos, 16 milhões, então depois do desempenho dele nos playoffs, eu acho que o Trey Lyles é visto também como um provável substituto do Sabonis enfim, em diversos momentos de jogos, em determinados matchups. Então eu acho que aí vai ser o terceiro poste vai ficar invariavelmente entre o Nemias, o Javel McGee e o Alex Len. Deixa eu só ver se o do Len é garantido até algum momento aqui, ou quanto o é Len garantido. acho O que do é o Len, único. confesso que eu não sei. O O do Len é Len totalmente garantido. é totalmente garantido. Eu Ok. acho que o Len foi tipo. Uma época passada foi muito complicada por causa das questões da guerra e isso, e pronto, houve ali muita solidariedade e ele até se portou bem, vamos ser sinceros, nos Exato. playoffs. Nos E playoffs pouco ele foi irritou. surpreendente, sim. Eu acho que aqui foi tipo um prémio, ou seja, pelo jogador, porque também, e também lá está, como eu estava a dizer, aquele desempenho, embora poucos minutos, mas esteve bem nos playoffs. Acho que foi, lá está esse tipo de prémio, não achas também, Rodrigo? Eu acho que sim, enfim, um jogador que para mim ele já não teria mais espaço na NBA, mas como os Kings prezam muito pelos relacionamentos, enfim, é uma coisa que todos os jogadores falam. O Trey Lyles até disse que os Kings são a primeira equipa que ele se sente uma parte integrante, mesmo que, enfim, que não se junta ali só para treinar e para jogar. Ele disse que a primeira vez que ele foi num jantar com um plantel foi no dos Kings. Achei uma coisa até meio absurda, porque, enfim, ele jogou nos Spurs, jogou em equipes que demonstram ter uma cultura assim enraizada, e me surpreendeu mesmo o Lane se sentir em casa só mesmo em Sacramento. Mas então eu acho que é isso que eu disse dos postes é bem por aí. O Keta, o Javel McGee, o Lerda Sloel, eu acho que brigam aí pela última vaga. Até mesmo porque os Kings nesse momento têm 17 jogadores, então nem tem como ter todos esses jogadores, fora os dois two-ways que devem ser o Keon Ellis e o Luis Lawson, já está garantido, o outro deve ser o Keon Ellis. Então é muita gente para pouca vaga, e eu acho que vai ficar por aí. O Nemias, eu ainda acho que para ele seria interessante uma troca para ir para uma equipa em reconstrução. Nos Kings, realmente, para ele não vai ter para onde evoluir, vai ter que jogar de league mais uma época se ele continuar lá, enfim. Exato. Isso, ou então esquentar banco. Eu não acho que é interessante para ele, né? Lá está, e depois lá está, na G-League já provou que domina, digamos. Exato, o nível dele já é acima da D-League, então ele foi para onde ele vai, né? Ele foi vice-MVP, ou seja, segundo lugar na MVP, isso já diz muita coisa, não é? E realmente, vamos ver, há meus colegas até de podcast, especialmente o Marcos, até diz que ele é mais fã até da questão da Euroleague. Ele disse, ele que vai para a Europa, que não falta, vão ser equipas interessadas na Europa, não é? Pronto, é tal coisa, se realmente na NBA, porque aliás, nós
temos casos, pegando no Vezenkov, pegando no Misic, pegando no Dante Exum, também a questão do Eddie Tavares que foi falado também para os Portland Trail Blazers, mas acabou por não acontecer, porque também havia ali complicações de contrato, não é? Porque o Real Madrid... Ele até não quis renovar assim tão rápido, porque ainda queria ter uma chance na NBA, né? Ou seja, eu acho que as pessoas têm um bocado a ideia de se ele sai da NBA não volta mais. Não é bem assim. O Dante Exum também andou aí e ele foi para o Partizan, teve na Euroliga, não é? No Partizan, brilhou e agora voltou, assinou um contrato dos Dallas. Ou seja, Exato. não é o fim do mundo se o Nemias for para a Europa. Ainda por cima, lá está, eu digo, na Europa, numa equipa da Euroliga que eu acredito que alguém vai pegar. Ele tem Eu acho que qualidade sim. para Ele é isso. jogador de Euroleague, sim. Sem Exato. dúvida nenhuma. E agora atualmente as equipas da NBA estão atentas. Não estão como não é o Rodrigo, não estão tipo há uma dúzia de anos atrás, tipo Exato. Aquele totalmente. preconceito com os jogadores europeus tá enterrado e deveria já estar até há mais tempo. Mas sim, eu acho que as equipes cada vez mais têm os scouts internacionais e que, enfim, acompanham mais o basquetebol europeu. Os próprios Kings tinham muitos scouts e acompanhava o Vezenkov já assim quando foi feita a troca, ele já era acompanhado. Depois ainda mais, então sim, os olhares da NBA estão cada vez mais no basquete europeu. Sim, e depois entretanto regressa, não estou a dizer pelos 15, mas para outra equipa. E depois que realmente até aposte bem nele. Muito bem, vamos passar agora para o outro tópico. Embora, lá está, o outro tópico é se pode haver alguma coisa, alguma mudança, alguma troca, contratação, renovação da equipa. Eu acho que não. Acho que é só mesmo que nós. A única coisa que realmente pode acontecer é a definição, como estamos aqui a falar, a definição do terceiro posto. De resto, acho que o plantel está fechado, não é, Rodrigo? Eu também acho que está fechado, a não ser que surja aí alguma oportunidade De troca. incrível. Os Kings foram muito atrelados ao OG Anunoby, mas os Kings e metade da liga, então não vejo assim como é que os Kings teriam o que oferecer para conseguir o OG Anunoby, né? Porque E convencer o Masai Ujiri. exato, para convencer o Masai, acho que o único jeito era enviar, sei lá, o Keegan Murray ou o Sabonis ou o Fox, enfim, era o que ele ia pedir, então acho que ali Você não tem para onde correr. não tem Pix nem um Fox. Opa. Exato, 3 picks e o Fox, pronto, tá feito. Não duvido. Muito bem. Passando então, lá está, já que este não há assim, volta a continuar assim grandes dúvidas, vamos passar para o 5 titular previsto na equipa. Rodrigo, eu vou-te pedir o 5 que tu mais gostavas. Depois vou dizer o meu e depois vamos falar no que achamos que o Mike Brown vai apostar. Mas diz-me o teu 5 que mais gostavas de ver na equipa dos Kings. Ok. É um pouco uma mudança de estilo, mas agora com a chegada do Vezenkov eu acho que até seria possível. Como os Kings não têm defesa mesmo de qualquer jeito, não acho que vão ter com o Javel McGee, nem com o Nerlens Noel. Não vai ser um jogador que joga 15 minutos que vai fazer essa diferença toda. Então eu acho que eu iria de Malik Monk, eu iria de Fox, Monk e Kevin Huerter. E com Keegan Murray e Sabonis, seria o meu quinteto. Qual que era o teu? Qual a tua ideia? Pá, lá está. Eu era. Não mudava muito da época passada. Lá está. Lá está, Fox, lá está. Fox, Hunter, Keegan Murray, Vezenkov e Sabonis. Lá está. É por aí. E acho que. Mas o que eu acho que vai acontecer, passando para a questão do treinador, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ele vai continuar a apostar no Harrison Barnes. Ou Eu seja, o acho que sim também. Vezenkov vai estar ali no banco e depois aos poucos pode ganhar o espaço e se realmente corresponder nos jogos que vem do banco, uma espécie de six-man, lá está, ele vai entrar com o Monk, lá está com o Devin Mitchell também, provavelmente. Ou seja, se realmente mostrar serviço, aí acho que pode ali chegar o momento, ali no Natal, Ano Novo, assim mais ou menos, pode ali saltar para titular, agarrar o lugar e aí temos a tal mudança, lá está, do Barnes pelo Vezenkov, se as coisas resultarem bem. E é um bocado como tu dizes, este Kings não vai mudar o estilo, digamos, é tipo full offense, é tipo como estás a jogar no FIFA, não sei se já jogaste FIFA, há aquela cena dos comandos que é metes a tática da equipa, a mentalidade e metes ultra ofensiva. É assim os Kings, os Sacramento Kings, e vimos esta época, eles ganhavam os jogos era pelo ataque, digamos assim, era lá está, pelo Fox. Sim, era no ataque e no pace, era aí que os Kings ganhavam os jogos, sim.
Exato, ali aquelas printadas todas, o Sabonis logo recebia a bola no ressalto e era logo, passava logo e tinhas ali o Fox, o Monk, o Herter, logo assim a correr feitos malucos, não é? Sim, todos alucinados, sim. Era, e até o Mas próprio até o Murray ele ia correr também, que por acaso ele até tem uhum. uma boa passada, até ele não é muito rápido, mas a coisa é que ele, como tem umas pernas assim grandes, ele dá aquela passada rápida e ainda vai conseguindo acompanhar um E bocado. chega, exato. E chega nem que seja ali na linha de 3 e pronto, quando tiver que ser. Mas ou seja, vai ser este, e com esta line-up que estamos aqui a falar, vai ser lá estar neste estilo. É o Fox com o atirador, Sabonis para os handoffs também, ou para o pick, lá está, Exato. para o pick and roll, ou Pro seja, pick e and vai ser. roll, pro backdoor, é isso. Acho que não vai mudar absolutamente nada. E também acho que o Harrison Barnes começa a época como titular. E até diria que eu acho que não vai mudar. Esse momento algum vai mudar. O que eu acho que pode acontecer é jogadores como o Monk e o Vezenkov ganharem uma preponderância interessante e terminarem os jogos. E o Harrison Barnes ficar praticamente sempre no fim do jogo no banco de reservas. Eu acho que é por aí. Como defensor de perímetro, o único acima da média mesmo é o Davion Mitchell, Sim, 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 sim. mas ele precisa evoluir muito o jogo dele ofensivamente, porque nos próximos playoffs os Warriors muitas vezes desafiavam, ele lançava 30% para 3 ou menos até que isso e ficava livre. Em algum momento ele até acertava, mas é um preço que ele É, tem que pagar. É um preço que os Kings pagavam muitas vezes, era dele ser desafiado e não conseguir corresponder nos tiros exteriores. Mas então acho que é por aí. Os únicos é jogadores que. o. Esses 3 jogadores têm chance de em algum momento serem titulares, mas eu acho que eles não serão e vão ser mesmo ali para terminar os jogos por uma circunstância ou outra. O Devin Mitchell, lá está, esperava-se que neste segundo ano desse aquele salto, não é, de qualidade, não é? De Uhum. ser basicamente mesmo o backup point guard do Fox, digamos assim. Só que pronto, não tem correspondido no lado defensivo. Pronto, tem mostrado serviço, é uma carraça autêntica ali, não larga, digamos. Eu lembro Sim, dos Warriors que o Mike Brown metia, vai lá, entra, vai ali perturbar ali vai ser a sombra do Curry, e ele ali atrás do Curry por todo lado. exato. Mas E ele até foi um dos poucos jogadores que complicaram mesmo a vida do Curry. Depois dos playoffs, acho que saíram ali as estatísticas e o Curry lançava tipo um pouco abaixo de 40% quando era marcado pelo Davion Mitchell. E até uma coisa que o Mike Brown errou nos playoffs, né? Ele devia ter insistido mais no Davion Mitchell. Uhum. E pronto, lá está. Vamos ver como é que vai ser esta época. Embora, como tu dizes, o plantel está melhor, diria eu, dos Kings, porque lá Tá está, melhor, sim. Bezenkov, lá está um acrescente de qualidade. Lá está, tem o David Mitchell, lá está, que também espera-se que pode dar ali um salto, porque é um jovem jogador, atenção. Estamos a falar de um jogador, lá está, que vai para o terceiro ano. Pois é, E ele por tem isso 25 anos só, é acabou verdade de que veio fazer. mais. É verdade que veio. Lá está, como a Chris veio mais tarde, mas é jovem de sentido na liga e se calhar pode dar ali mais um. Lá está, com mais um ano de experiência pode evoluir. Depois tem o Malik Monk, ou seja, tem ali boas peças, digamos assim. Vamos ver a questão do poste, não é? Mas vamos Exato, esperar. É só, lá está, como tu disse, é só no training camp. No training camp é que vai ser o teste exato. de avaliação Mesmo nos dessa postes, malta. se nós formos parar para ver, também tá melhor. São mais opções. É que depois vai ter que acabar por escolher entre um ou outro, né? Sim, 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 sim. Mas eu acho que ainda o grande problema, e o que eu falo há já alguns anos, é o problema dos extremos, né? Eu acho que ainda falta. Se os Kings tivessem pelo menos um extremo que fosse um 3D puro, com essa característica mesmo, já era muito importante. Mas para já, mas é aquele recurso que está em falta na NBA, né? Poucas equipes têm. Quem tem para se desfazer de um jogador desse Ah, vai pedir muito alto. exato, exato. São jogadores que lá está, que tu falaste há pouco, o Ogiano Nobi, o próximo Cardwell, o KCP, dos Denver O Nuggets. KCP é muito importante também. Ou seja, são jogadores que são algo difíceis, não é? O E Bruce Brown aliás, saiu para ganhar 20 milhões, enfim. exato. É complicado. E ainda bem que estão a valorizar esse tipo de jogadores, coisa que há 10 anos Pois é. atrás não era tanto assim. Muito bem, vamos passar então para o próximo tópico, que é antevisão à época. Rodrigo, isto é um bocado
quase ao take. Achas que os Kings vão repetir a posição do ano passado? Eu acho que era muito difícil. Eu acho que se tu disseres que sim, é um hot take. Para mim. Terceiro lugar, não. Acho que não. Eu acho que aí um quinto lugar, um quarto ou quinto lugar, eu vejo que é possível. Agora, o terceiro lugar, Eu é não assim. vejo, realmente não vejo. No máximo um mando de quadra e ficar em quarto lugar, mas terceiro lugar, não vejo. É assim, o Oeste, eu já comentei isso no episódio, por exemplo, dos Dallas, dos Timberwolves, que podemos considerar adversários diretos dos Kings, não é? Ou seja, o Oeste vai ser uma confusão, porque pá, E só tá três ainda mais equipas. forte, né? Exato, ou seja, eu só vejo ali duas, três equipas que estão fora completamente do play. Os Spurs, mesmo com o Vitor Wembanyama, não vai ser o Vitor Wembanyama que vai levar aquela, aquela Não. equipa aos playoffs, esqueçam lá isso, não vai, não vai. Também lá está os Portland Trail Blazers que já estão com o chip para o rebuild, não é? Com esta, lá está, estão à espera o que é que vão receber do Lillard, basicamente é isso. Do resto já É tem aquele isso. núcleo jovem, o Scott Anderson, o Afferman Simons, o Sharp, ou seja, já está ali estruturado para a questão lá está, do rebuild, mesmo Mighty Stybul. Depois temos o Jazz, que pode ser aquela equipa como aconteceu nesta época, Rodrigo. Está Podem ali. ser o Thunder, eles podem ser o Thunder. Os Jazz podem ser aquela equipa que podem lhe surpreender, mas acho que Uhum. depois, eu já fiz também o episódio sobre os Jazz, acho que depois, estás a ver, depois do All-Star Game, chega lá o Danny Ainge, meus meninos, pá, eu quero ir atrás ali da pick número 1, o Buzelis, não sei quem. Exato. Opa, vamos desligar aqui a ficha. Um bocado como foi nesta passada época. Ou seja, o resto vejo, mesmo pode dizer assim, ok, os Rockets não são assim tão candidatos, mas são uma equipa melhor que o ano passado e podem estar ali na conversa, mas mesmo assim lá está, é um degrau tipo 10º lugar. Os Kings, que foi uma enorme surpresa terceiro, mas eu não acredito que, como já vi alguns a dizer, foi uma fluke season. Não, ok, pode ser um bocado, eles pegam isso por causa da questão das lesões, que foi uma equipa que não teve azar da questão das lesões, não é? Mas a questão é que eu não vejo eles a afundar lá para baixo. Eu vejo uma equipa que pode perfeitamente, atenção, estar na luta, como tu dizes. Acredito ali no playoff direto. Sexto, quinto lugar, quarto. Acho que já depende. É porque as coisas correm muito, muito bem e depois, atenção, chega um ponto de certas posições, quarto lugar, terceiro, segundo, já depende dos outros. Já depende Exato. se os Nuggets estão, imagina, ressacados do campeonato, se os Lakers têm Pois é, questões. isso é uma coisa importante. Eu até já li algumas pessoas dizerem isso e eu acho que é bem possível os Nuggets. Sim, a tal saca de campeão que é muito falado, digamos. Exato, e ainda é o ano de Jogos Olímpicos, não é? O Jokic e o Jamal Murray podem também estar com essa ideia de ter um ano, pelo menos na temporada regular, dosarem mais o número de jogos e, enfim, já pensando que o ano vai ser mais longo. O Phoenix Suns, eu acho que as lesões vão ditar onde é que os Sim, Suns sim, vão exato. ficar, né? Imagina, os Phoenix Suns, basta o Kevin Durant ter a típica, agora está a ficar típica, aquela típica lesão no início do ano, que é em janeiro, depois Exato. fica Quer afastado do ficar All-Star. 30, 40 jogos fora, já muda muita E a coisa. equipa vai ser ali o Booker, o Bill e o Aiton a tentar carregar aquilo sozinhos. E Exato. aí, se alguém se lesionar, se o Booker se Pois é, lesionar, se tiver então mais um, então, aí já, já, Deus nos acuda. exato. É a mesma coisa para os Lakers. Se o LeBron e o Anthony Davis estiverem de fora muito tempo, vão Bom, afundar lá isso para daí já baixo. é uma certeza também, né? Infelizmente, mas é fato. O LeBron joga 50 jogos agora nos. Acho que faz 3 épocas que ele faz por volta de 50 jogos. O AD também faz 50, 60 jogos. É. Complica. E aí os Grizzlies também, 25 jogos sem o Ja Morant, também é uma coisa que vai influenciar certamente. Sim, os Grizzlies, embora nós temos visto que quando ele teve a lesão algo grave e quando foi a suspensão, que eles ainda conseguem Uhum. aguentar-se, ainda conseguem estar ali a aguentar-se. Claro que é como, lá está, já Morant sair fora, ok, mas se for já Morant e o Jerry Jackson Jr., aí Aí ficar de não tem para fora, onde correr, pois é. imagina, espero, lá está, Deus não me ouça, mas imagina que o Jaron Jackson Jr. tem uma lesão agora neste Mundial, assim, estamos a gravar, atenção, estamos a gravar na altura ainda, na fase final do Mundial, mas ainda estamos Nas a... meias finais, sim. Exatamente, estamos a ir exatamente para as meias finais. Uh,
lá está, e os Kings, no início da época, não tem Morant, Jaren Jackson Jr. Aí vai apertar as coisas, porque até o Steve Adams vem de uma lesão algo grave. Ou seja, o Clark, nem sei se ele regressa, o Clark é o pós-suplente. Foi Ou seja, Aquiles, não é? A lesão do Clark é muito grave, sim. é muito grave, nem sei se ele vai regressar ainda, acho que não, acho que nem vai regressar. Ou seja, fica muito, lá está, muito complicado para a equipa a nível de, lá está, da profundidade. Fica, Exato. não vai ser o Smart e o Desmond Bain, pronto, vai ser muito isso. Mas lá está, depende, ou seja, o que eu quero recapitulando. Para chegar àqueles níveis, lá está, quarto lugar, que é tal home court advantage, ou seja, ir para a primeira ronda com vantagem caseira, ou naquela zona de pódio, ou lá está, a tua equipa tem que estar em enorme nível, mas também depende um bocado dos outros, porque os outros, lá está, Exatamente. As está variações ali, ali de desempenho, de lesões, é. é muito Eu coisa, acho que imagina, é por aí. Também os Clippers também estão na mesma, muitas lesões, sempre, Paul George e o é, Kawhi, é os complicado. Timberwolves, ver se realmente aquilo encaixa bem aquele 5, digamos assim, que Uhum. não é um bocado como o adeptos Timberwolves me disse, eles não tiveram uma época juntos. O Mike Conley veio da trade deadline, o Karl Anthony Towns sofreu uma lesão muito grave, não é? E ficou afastado muito tempo, basicamente regressou basicamente a faltar um mesito para os playoffs, ou seja, não houve ali um Exato, encaixe entre, lá está, o Conley, Anthony Edwards, uma época inteira, que é sempre importante ter uma época inteira saudável claro. naquele 5, coisa, ainda por cima, tocar no 5, o Gerald McDaniels até falhou os playoffs por causa daquele soco que ele deu no túnel. Mas, Estupidez. mas ou seja, não tivemos aquela equipa na máxima força, aquele 5, digamos assim, realmente. Uhum, E, ou seja, até pode ser uma coisa que até corre muito bem e seja uma equipa, lá está, que uhum. até surpreende. O jogo KC Thunder pode ser uma equipa que dê um salto assim algo elevado Ah, eles e eu acho que vão dar um salto realmente, viu? ou seja, depende muito, não é? Depende muito das outras equipas. É, Fica ali são muito. muitas variáveis. Além dos teus próprios problemas, também tem que saber, saber gerir, entre aspas, os problemas dos outros e entender qual que é a tua posição ali nas standings. Enfim, é muita coisa, é muito complexo, realmente. É, Enfim, eu acho que é por aí. Os Kings tiveram um ano, muita gente diz livre de lesões, mas é aquilo que eu falei, o Sabonis jogou lesionado praticamente a época, 70% da época. Depois o Fox jogou os playoffs com o dedo partido, né? O Keegan Murray também teve uma lesão, teve uma fratura também, que eles revelaram depois só. É isso, durante a época todas as equipes lidam com muitas lesões. E a sorte dos Kings é que os jogadores são novos e eles aguentam mais sim, atravessar sim. esses problemas, né? Os jogadores mais velhos não têm essa chance, tem que realmente parar de jogar. Exato. Aliás, o jogador mais velho da equipa, tirando a malta que não tem contrato garantido, ou seja, vou tirar de parte o Javal McGee, é o Uhum. Harrison Barnes. É o Pois jogador é, mais com velho. 31, exato. É o Harrison Barnes, depois é o próprio Alex Lamb. O resto é tudo abaixo dos Dos até 27, é isso. exato, 28, 27, o Bezenkov, Lyles, que estão a caminho disso, ou seja, é uma equipa relativamente. Não é jovem no sentido de tem miúdos, Uhum. não tem assim miudagem, digamos assim. Aliás, os miúdos, entre aspas, que vão ser realmente apostas da equipa é talvez o Kessler Edwards, provavelmente, e já tocamos aqui Exato. o Keegan Murray, né, que vai para o seu segundo ano, e depois lá está o Devin Mitchell e o Chris Duarte. Ou seja, são os É por aí. jovens, digamos, da equipe. Não tem São ali aqueles falsos, jovens, falsos jovens, né? falsos jovens, exatamente. Não são aqueles jovens de 22 anos, 23 anos, não. 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 Mas pronto. Vamos então para o último tópico, que são, lá está, que foi implementado, não no início, mas foi depois, passando o segundo ou terceiro episódio, pessoa-se que lá tocou-se um bocado nessas questões das hot takes e até peguei e implementei isso. Lá está, Uhum. os hot takes. E Rodrigo, eu sei que tens uma preparada, não é? Para dizer uma hot take. Pois é, eu tenho aqui aquele momento que eu comentei que tem um jogador que eu acho que vai fazer o Kings dar um salto de qualidade. Esse jogador para mim é o Keegan Murray. Ele jogou agora na Summer League, né? Ele nem precisava estar ali. Mas enfim, ele quis mostrar que ele conseguia expandir o jogo dele, criar o próprio lançamento. Fez jogos de 40 pontos, né, na Summer League. E aí fez 2 jogos ali na California Classic e nem foi para a Summer League de Las Vegas, né? Realmente nem precisava. E o meu hot take é que eu acho que ele vai receber votos para o Most Improved Player essa época. Eu não penso que ele vai brigar forte para ser o eleito. Eu acho que, sei lá, jogadores como o Jordan Poole têm mais chance.
Acho que o pool nos Wizards vai fazer aí, sei lá, 25, 26 pontos por jogo. Sim, mas E os analistas. naturalmente vai ser colocado ali, enfim. Mas acho que não, que os analistas vão dizer, são estatísticas vazias, como se diz, não é? Vão Aham, ser estatísticas vazias e eles, se calhar, sim, não vão muito nessa letra. Só se ele lançar estupidamente, imagina, 40% de triplo, 50% de count. exato. Só se for uma coisa assim, uma coisa estúpida, digamos assim. E os Wizards não estejam assim tão maus, digamos assim, não estão ali Eles não em podem último. ser eles não podem ser a pior equipe, assim, senão ele também não tem chance. Exato, Mas exato. sei lá, eu acho que ele pode ter uma temporada tipo a da explosão do Lauri Markkinen, não sei. É um palpite, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é por aí. Acho que o Keegan Murray. Um outro jogador que eu acho que também vai crescer muito é o OG Anunoby, porque eu acho que sem o Van Vliet, naturalmente, todos os jogadores dos Raptors vão ter mais oportunidades. Eu acho que eles vão crescer bastante. Acho que será mais o Scottie Barnes. No caso dos Mas o Raptors, Barnes, eu acho que o lançamento dele não me passa nenhuma confiança, então é, eu acho que é uma coisa que complica para ele. Mas eu sim, acho que ele sim. também vai crescer muito, eu acho que sim. O Barnes acho que vai ser o jogador mais. O distribuidor, digamos assim. Só se ele Uhum. dá ali uma melhoria muito boa no lançamento, senão vai. Era o que fazia o Van Vliet. O Van Vliet era o playmaker da equipa. É ele que distribuía o jogo da Sim. equipa e acho que isso vai agora ser Só que encaminhado lançava mais para o Scott. estupidamente, né? Sim. E aliás, o Van Vliet, tu sabes dessa curiosidade, não sabes? Do Van Qual Vliet. delas? É aquela percentagem de lançamento é inferior ao que ele vai receber, aos milhões que ele vai Ah, receber. exatamente. É isso. Putz, eu Ele ficava se vê, impressionado, ficava pasmo com o Van Vliet, e ele cara. vai receber 42, não é? 43 milhões e ele lançava 40%, ou seja, É uma isso. coisa. Mas pronto. Mas sim, sou do meu lado. Se eu disser que Sabonis ou Fox, um dos dois, poder repetir a All NBA, pode ser hot take, talvez. O Um Sabonis vai ser muito pouco, um pouco. o Sabonis vai ser muito complicado porque agora com este novo acordo da CBA, na questão das posições já não há. Ou seja, isso prejudica jogadores como o Exato. Sabonis, até não só Sabonis, Bananebay também, lá sei, o Rudy Gobert, imagina que os Timberwolves explodem e vão para aí cima e até o Rudy Gobert vai ser prejudicado. Uhum. Ou seja, vai ser mais jogadores ali, os tais extremos, os bases. É por isso que o Sabonis acho que pode ser descartável e por isso que a coisa vai para o Fox, percebes? Mas Exato. Eu acho que o é, Fox tem grande chance de ser eleito novamente. Se eu fosse escolher um, obviamente era o Fox. É, basta, mas depende. Porque estamos a falar de uma liga, e por acaso já tinha tocado isso até foi na questão da All-NBA, do Halliburton, do Anthony Edwards, que lá está nos episódios dos Pacers e dos Timberwolves. A NBA está tão forte a nível de qualidade, porque tipo, tu já tens aqueles, como eu digo, aqueles quatro estrangeiros crónicos para MVP: Uhum. Giannis, Embiid, Jokic e Doncic. Esses quatro pontos. E ainda tens que acrescentar um Curry, ainda tens que acrescentar um Tatum, ainda tens que Pois acrescentar é. um Booker, um LeBron se estiver saudável a época toda, é mais um nome a acrescentar, ou ele, Anthony Davis, que é tipo, não há hipótese, os Lakers, tem que estar sempre alguém dos Lakers lá metido, não há Exato. hipótese, não há hipótese, não é? Mas tipo, pá, ou seja, tens aí muitos Sim, jogadores, mas o Donovan teu Mitchell ponto é esquece, perfeito. Eu até comentei, acho que foi com um amigo meu essa semana, que eu acho que eu não lembro de ter visto a NBA com tanto talento e tão distribuído, né? Tem muito talento, realmente, o, muito, muito, o muito. próprio Donovan Mitchell dos Cavs, não é? Se os Cavs tiverem uma época assim parecida com Uhum. o ano passado, é um nome que também tem-se que meter. Jimmy Pá, Butler, são infinitos os nomes, né? o São Shea infinitos. Gilgeous Alexander, opá, tens Exato. muitos jogadores, Jerry Jackson Jr. até pode ser o nome, se os Memphis Grizzlies tiverem uma grande época, eles vão premiar claramente porque o Jamorant não está elegível por causa da tal suspensão e pode passar por lá está, atribuir ao Jerry Jackson Jr., que assim até agradece e fica elegível ao Supermax, digamos assim, Exatamente. mas, ou seja, temos ali muita qualidade na liga e fora outras equipas, e peço desculpa, lá está, Anthony Edwards, Halliburton, lá está, ou seja, temos muita qualidade que. E já estou aqui a falar para aí uma dúzia de nomes ou mais. Ou seja, e aquilo para a NBA Não, já são foi até 15. mais, sim. Ou seja, e para o NBA são 15. É um grupo ali muito restrito. Aliás, até noto isso, que até vai ser muito engraçado. É para a questão do All-Star para o ano. Eu acho que o All-Star para o ano, vai ser ali Jesus, porque é com esta questão de qualidade. E lá está, estes jovens jogadores que estão a vir. Victor Amanyama, Scoot Anderson, se realmente
embora o Scoot, claro, se não tiver o Lillard, vai ter o espaço, vai ser the floor Todo is para yours, ele, vai ser exato. todo para ele e ele vai ter ali Uhum. estatísticas engraçadas e vai coisa. E o MNA é a mesma coisa, ou seja, com estes jovens talentos que ainda estão a vir para a liga e a mostrar serviço, pá, vai ser, lá está, estamos a chegar a um ponto que depois para essas discussões, além de NBA e All-Star, vai ser muito, muito complicado. E é por isso que eu digo, a repetição do feito deles, do Sabonis e do Fox, é quase um hot take dizer vai repetir, ou seja, vão voltar, porque com isto, basta, Exato. fica muito complicado. Mas tinha aqui outra, que é o Malik Monk, que acho que vai reafirmar, digamos assim, a sua candidatura para Six Man, ou seja, já no ano Uhum. passado era um bocado falado, mas depois chegaram a um ponto, Exato, depois ficou um pouco de lado, sim. deixa de lado, mas eu acho que este ano hot take não é assim, ui meu Deus, mas acho que sim, pode ser um jogador que pode estar ali na discussão até ao fim. Não vou dizer que Com vai ganhar, certeza. mas vai estar ali na discussão, ali, Uhum. até pode entrar nos finalistas, digamos assim, ali nos 4 ou Acho que entre 4 os 4 e finalistas. 5, acho que é possível, sim, concordo. É. Por isso fica aqui o meu hot take aqui lá está, meus hot takes aqui dos Sacramento Kings. Muito bem, a nível de tópicos estamos fechados, mas acho que tens aqui mais alguma coisa a falar, não é? Era do Dos Jorge jogos Fernandes. internacionais. Só Exato. queria fazer um comentário rápido, né? Que ele chegou em 2 entrevistas para ser o treinador principal, né? Recentemente, não foi contratado. A que ele chegou mais perto foi dos Raptors, que ele foi um dos finalistas. E curiosamente depois foi treinar justamente a seleção do Canadá. E agora o Canadá está nas meias finais aí da Copa do Mundo, é a primeira vez que eles chegam nas meias finais, estão de volta aos Jogos E, Olímpicos depois de 20 e tal anos. exato. Então, esse é um treinador, ele é um treinador espanhol, né? Ele é o coordenador ele é justamente o coordenador ofensivo, aliás, ele é o coordenador defensivo dos Kings. Então ele tem muito que trabalhar ainda nessa época para melhorar a defesa dos Kings. Mas é assim, ele é jovem, tem 40 e poucos anos, ele tem muito potencial. E agora, ainda com esse desempenho do Canadá, eu acho que ele vai chamar ainda mais atenção. E eu diria que no máximo, em 2 anos, ele é treinador principal de uma equipe da NBA. Não tem a menor dúvida. Uhum. A seleção dos Estados Unidos, lá está. Eu estou muito, lá está, porque normalmente nestes mundiais há jogadores que não querem, lá está, não veio o Wiggins, o Jamal Murray também foi convocado, mas depois ali umas questões físicas acabou. Mas estou muito curioso, já que foi confirmada a sua presença nos Jogos Olímpicos, e eu queria Exato. realmente ver aquela malta toda junta. Lá está o Shea, Jamal Murray, Andre Wiggins. Vai ser O uma Canadá completo é seleção. incrível. O Canadá completo é incrível. O Benedito Maturin, que acho que para o ano ainda pode dar ali um salto de Uhum. qualidade, ou Sim. seja, muito, muito interessante. É aquela equipa, claro que se enfrentar uns Estados Unidos com, vamos dizer assim, aquele nível que nós estamos à espera dos Jogos Olímpicos, não vou dizer Star Power inteiro, mas ali um bocado, vai ser bastante complicado, mas é uma equipa a ter em conta realmente aliás, e muito engraçado realmente, já este Mundial está a ser, não é? Embora Uhum. carregados ali um bocado pelo cheio, mas Exato. ainda mais com esses jogadores que eu disse, lá está, principalmente Jamal Murray e o Wiggins, vai Uhum. ser muito interessante Eu vê-los. acho que é uma equipa para brigar por medalha, não tenho dúvida. Sim, 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 sim. Se tiver tudo saudável, e lá está, como eu digo, como tens Jogos Olímpicos, os jogadores da NBA, como tu dizes, levam mais a sério. O Uhum. Jokic, isso, ou seja, os jogadores, as estrelas, lá está, como vimos no ano passado, foi lá Exato. o ano passado, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi há 2 anos, jogou o Kevin Durant, jogou o Tatum, jogou o Booker, jogou, ou Uhum. seja, estrelas O já Adebayo, sim. de Exato. grande calibre, digamos assim. Coisa que nestes mundiais já nem Reza a tanto. lenda que o Stephen Curry quer ir para esses Jogos Olímpicos. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Dizem muito também, vamos ver. Muito bem. Bem, Rodrigo, não sei se tens mais outra coisa para falar. Sei que tinhas do Jordi Fernandes, mas não sei se tens mais alguma coisa aqui para falar aqui do Sacramento Kings. Penso que não, Siri. O Jorge era realmente aí a minha última carta na manga que eu queria trazer. Acho que é por aí. Vamos ver. Acho que os Kings esse ano ficam ali em quarto ou quinto. Vamos ver. E até o Fox declarou nessa entrevista que eu citei que o objetivo agora é chegar na segunda ronda dos playoffs. É o objetivo mínimo dos Kings é esse. Então, é Tiveram ir degrau a perto. degrau. Exato, ficou perto, sim. Tiveram a um triplo do Barnes.
Nunca te esqueças Exatamente. disso. Olha, Eu não me esqueci ainda, não. eu acho que eu disse isso no jogo não, no episódio de previsão. Era o Revenge. O Barnes lançar aquele triplo era o Revenge. Era ali Pois contra a sua é. ex-equipa, os Warriors. Muito bem. Bem, sim, acho que lá está, a ambição tem que se ter e atenção, pode acontecer. Lá está, o ano passado estiveram muito perto e esta próxima época, lá está, a equipa, se as coisas correrem tudo bem isso, e se tiver lá está uma boa equipa de encaixe, acho que pode resultar bem. Uma boa equipa que acho, já estou tirando a partir de algumas equipas, tipo, por exemplo, os Denver Nuggets, eles apanham uma equipa como os Denver Nuggets. Ai, ai meu Deus, Jokic vai Não, fazer aquilo, vai meu fazer Deus. aquilo, vai Coitado dos fazer aquilo. Sabonis. É, exatamente, coitado, vai ter que fazer, vai ser logo, no primeiro período, quase 3 faltas, logo, puma, sai É, fora. pois é. Muito bem, vamos então fechar aqui aqui este episódio, mas antes de fechar, dar aqui espaço aos plugs, ao Rodrigo da Bruin, que está no 0-0, está com a malta porreira, não é? Com a É malta isso. do Afunda 3, o Igor Gonçalves e o Chico, por isso mandei o plug, não só para o projeto do Afunda 3, como também o 0-0, não é? Pois é, eu trabalho na versão brasileira, né, que é o ogol.com.br. Nós temos agora também o projeto de basquete lá no ogol.com.br. O meu Twitter é o @RodrigoDeBrum. E é isso, é um trabalho que a gente faz com muito prazer, sempre. Tudo que eu puder fazer para acompanhar basquetebol, enfim, falar de basquetebol, estou sempre disponível e é isso. Muito bem. E já agora, sigam também o Afunda 3, que acho que vão regressar. Pelo que o Igor disse, acho que vão regressar esta semana. Houve ali um Sim, período de então férias, para que é voltar. normal. Sim, É um período, pronto, que é normal, férias, não há nada assim, muita coisa para falar. As novelas de Hilary Warden desfriaram completamente. Por exato. isso, quase entretanto já vão regressar para falar também lá está, principalmente aqui do Campeonato do Mundo, que na altura que estamos a gravar, volto a repetir, estamos nas meias finais. Porque sim, estamos a gravar um bocado antecipadamente, mas, malta, tem que compreender, são 30 equipas e por isso tem-se começar aqui a gravar as coisas quando se pode e depois ir-se lançando aos poucos. Já do nosso lado Pausa Técnica, sigam as nossas redes sociais, no X ou no Twitter, como queiram chamar, não é? Pois Lá está. E também no Instagram. E subscrevam aqui no canal do YouTube também. Metem o sininho para os alertas aqui dos episódios que... Não só estes episódios que estou a fazer aqui das 30 equipas, como também nós temos os nossos live podcasts, a falar também da NBA e de outras... Pá, temos... Então neste mês de setembro... porrada de coisas, porque, atenção, a NBA está parada, mas atenção, malta, lá está, é o Mundial, depois de tanto, quando acaba o Mundial tens a Liga Betclic masculina, a Liga Betclic feminina, a Euroliga que também em final de setembro, ao início de outubro também começa, ou seja, muita coisa e vamos ter um mês algo atarefado, mesmo sem NBA, vamos ter um mês algo atarefado, por isso sigam, subscrevam aqui no canal do YouTube e também, se preferis, na questão de áudio, também subscrevem nossas plataformas podcast, as notificações quando saírem os nossos episódios. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor, ou seja, estamos quase em todo lado, digamos assim. E também, se quiserem, se preferirem a Twitch, não é? Que a malta gosta mais da Twitch também, lá fazemos os nossos live podcasts, embora não está este conteúdo, digamos assim, este conteúdo não, porque isto é um conteúdo gravado na Twitch, é realmente quando estamos a fazer diretos, lá está os lives, podcasts, mesmo assim, estão lá os episódios que temos lá os outros tipos de episódios está lá também, ficam lá gravados na Twitch. Um grande abraço a todos, em especial para ti, Rodrigo. Espero que corra a época dos Kings corra tudo bem e que para o ano, em junho, falamos, então pá, outra vez os Kings, não, vai espetáculo. correr bem, vai correr bem. Tem que correr, né? Não pode ser só um ano perdido aí no meio do nada, não, vai correr bem sim. Muito bem, grande abraço a todos e